Tem um monte de menina bonita aqui na mesa. Gente, então, me chamo Keren, tenho 29 anos, sou formada pela Universidade Anhanguera Líder em Direito, pós-graduada na Escola de Direito do Ministério Público em Direito Processual Civil. E nessa noite eu vim bater um papo com vocês, fui convidada pela lei. Confesso que quando eu vi esse monte de gente, eu quase voltei correndo embora. É uma grande responsabilidade, né? Porque se formos olhar em termos vantagens, eu preferia muito mais sentar e escutar falar sobre experiências de vida, sobre compartilhar, né, sobre experiências amorosas e etc. Porque eu amo, eu acredito que nada melhor do que a vivência, né? Do que a gente ouvir pessoas que já passaram por coisas que a gente ainda está começando, coisas que a gente desconhece. Mas eu vou tentar compartilhar um pouquinho, né, com toda a humildade, do conhecimento que eu aprendi ao longo da minha formação. Eu trouxe comigo para participar também 3 idosos, eu costumo dizer, né? Meu pai, minha mãe e meu marido, que é o mais idoso de todos. Ele é daquele tipo que essa chuva ele realmente não quer vir. Aí ver todo mundo aqui, ele com certeza é o que poderíamos dizer mais velho, porque realmente, né, gente, essa questão de velhice, ela está na mente. É como a gente se considera, né? A gente costuma dizer que se o seu espírito é jovem, então não importa a idade que você tem. Tem uma frase que eu já ouvi que fala assim: para sermos jovens, qualquer idade serve. Por quê? Porque realmente o que importa é como nós nos sentimos. E ver vocês assim tão animados, isso é realmente muito gratificante. E assim, o tema que eu vou abordar aqui nesta noite com vocês, nesse bate-papo, e eu quero que vocês tenham abertura para falar, para trocar informações. Eu acredito que vocês também já saibam, até vendo aqui a lei, a atenção que vocês recebem, provavelmente vocês já foram orientados nesse sentido, mas é sobre alguns direitos que vocês possuem, alguns direitos que são constantes, previstos lá no Estatuto do Idoso que vocês possuem. Gente, eu trouxe aqui digamos assim, uma folhinha para que eu não venha esquecer nenhum dos que eu pretendo abordar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de dizer a vocês que vocês possuem todo e qualquer direito inerente à dignidade da pessoa humana. Vocês possuem direito à saúde, à educação, a lazer, a esporte, a trabalho, a qualquer direito que toda pessoa possui. Esse é o ponto de partida. E assim, como eu já falei para vocês, o direito que vocês têm, a maioria deles, né, não, digamos assim, não são todos, mas a maioria está previsto no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar: vocês sabem qual é a idade que precisa ter para ser considerado idoso? Alguém arriscaria responder? Você? Acertou! Gente, 60 anos é a idade que você precisa ter para fazer jus à maioria dos direitos que eu vou estar linkando aqui. Essa é a idade que precisa ter. O primeiro direito que eu quero dizer a vocês, que vocês possuem, é o direito ao atendimento preferencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estatuto do Idoso garantiu às pessoas com mais de 60 anos atendimento preferencial junto a órgãos públicos e privados. Qualquer órgão que preste atendimento à pessoa, vocês têm direito de ser atendidos de forma prioritária. Então vocês podem chegar lá e falar assim para a pessoa: dá licença, que eu tenho direito a ser atendido primeiro. A única coisa que vai ter exceção é a pessoa que possui mais de 80. Se tiver você e uma pessoa com mais de 80, essa pessoa vai ser atendida preferencialmente. Alguma dúvida sobre essa questão do atendimento prioritário? Não? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar sobre o atendimento prioritário. Essa regra, ela não se aplica nos hospitais de atendimento de emergência. Por quê? Quando a gente fala de atendimento de emergência, o que vai ser analisado é o quadro clínico da pessoa. Então, vai ser analisar a prioridade de acordo com o quadro clínico. Não seria justo, por exemplo, o idoso chegar com dor de cabeça, outra pessoa chegar com risco de vida, e por ela ser mais jovem, simplesmente ela não ser atendida, né, de forma prioritária. Então, quando a gente fala de atendimento médico, a pessoa que estiver com um quadro mais grave,
vai ser atendida de forma prioritária, tudo bem? Gente, o segundo direito é medicamentos gratuitos. Então, o idoso, ele tem direito a receber medicamentos gratuitos, principalmente medicamentos que são de uso contínuo. Aí vocês perguntam assim, Kelly, o que eu preciso fazer para ter direito, para fazer jus a esse benefício? Vocês precisam apresentar um documento com foto, uma farmácia, farmácia popular que seja conveniada e uma receita médica dentro do prazo de validade, tá bom? A única coisa que acontece, infelizmente, na prática, o óbvio que nós vemos é que muitas vezes você chega lá para tentar receber esse medicamento e o que você se depara com eles falando assim, não, a gente não tem esse medicamento. E aí, infelizmente, você tem que ir até a defensoria precisa solicitar, e aí, infelizmente, a gente se depara com o Estado alegando o quê? Reserva do possível. O Estado alegando que não tem como fornecer esse medicamento, e vocês acabam indo para a fila no judiciário. Na prática, gente, esse é, digamos assim, um impedimento para que vocês de fato recebam, que esse direito de fato se concretize. Mas vocês possuem esse direito a receber medicamento. Então, caso vocês façam uso, vocês podem se dirigir até a defensoria e requerer, que esse direito de vocês seja de fato concretizado. Alguma dúvida até aqui? Eu vou tentar não demorar demais, porque eu vejo que vocês querem curtir a noite, querem curtir o som, querem também participar do bingo, né? Gente, terceiro direito que vocês possuem, transporte público gratuito. Só que a questão do transporte público gratuito é que, assim, a extensão desse direito pode variar, porque a regra é que pessoas acima de 65 anos tenham, de fato, esse direito. A aplicação de forma obrigatória, é a partir dos 65 anos. Dos 60 até os 65 anos é opcional. Então, isso vai depender de cada município. O município vai decidir se ele aplica a partir dos 60, porque a obrigação mesmo só passa a ser obrigatória a partir dos 65 anos. Então, assim, se você possui mais de 65 anos, então esse direito é garantido em qualquer município. Mas se você possui de 60 até 65, então você tem que verificar a legislação municipal para ver se esse direito se aplica no município que vocês residem. Tá? Alguma dúvida até aqui, galera? Eu estou falando muito rápido, pai. Eu acredito que o senhor vai ser sincero. O pessoal vai ficar meio constrangido. Fala, mas estou passado para... Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem dizer, tá bom? Gente, prioridade no recebimento do imposto de renda. O que acontece, galera? Quando você solicita o imposto de renda, ele é, digamos assim, ele é, como fala, qual é a palavra? A restituição. Isso, ele é restituído em lotes. E as pessoas com mais de 60 anos, elas têm prioridade no recebimento. Entende? O primeiro lote é direcionado às pessoas as pessoas idosas e as pessoas deficientes. Tá bom? Próximo, isenção do pagamento de IPTU. Só que acontece, para você fazer jus a esse direito, a isenção do pagamento do IPTU, existem alguns requisitos. Precisa ter acima de 60 anos, que seja aposentado, proprietária de apenas um imóvel e com renda até 2 salários mínimos. Tá? Então, esses são os requisitos para que você faça jus à isenção. Então, se você preenche esses requisitos, o que você precisa fazer? Se dirigir até a prefeitura e solicitar a isenção do seu IPTU. Só uma observação referente ao IPTU, tem que ser em janeiro. Só uma observação referente à isenção do IPTU. Aqui no município, eles pedem para ser em janeiro. Porque como é emitido no meio do ano, eles pedem para vir em janeiro para poder fazer todo o trabalho e fazer a isenção. Então, galera, não basta apenas preencher os requisitos, tem que ir em janeiro, como bem pontuado pela lei. Gente, próximo direito, pensão alimentícia. Muitas pessoas incorrem em erro ao acreditar que apenas os pais possuem a obrigação de pagar a pensão alimentícia aos filhos. Na verdade, os filhos também possuem a obrigação de pagar alimentos aos pais. Se o pai não possui condição de prover o sustento dele, ele pode solicitar a pensão alimentícia dos filhos e, inclusive, ele pode
filho será direcionado essa obrigação e ele pode escolher mais de um filho e essa obrigação vai ser solidária, pode ser cobrada de qualquer um. Se um não pagar, o outro paga. E se o filho se recusar, ele pode se tornar inadimplente e até ser preso, para que essa obrigação seja de fato concretizada. Uma coisa, alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Sobre o que eu estou falando? Está falando muito rápido? Gostou? Aquele que te deu muito gastos, então é de dele que você deve cobrar. Ué, fala aqui. Justo, tem que retribuir o favor, né? Meu pai é ótimo em cobrar. Pode começar amanhã já. Gente, nem fala muito, senão ele vai cobrar. uma coisa, caso o filho não tenha como efetuar o pagamento, caso nenhum filho meu possa fazer isso, se você possui mais de 65 anos e não tem como se manter, o que acontece? Você pode solicitar um benefício chamado LOAS, que é um benefício de prestação continuada, tá, galera? E aí você vai receber um salário mínimo, tá? Para que você consiga se manter. E também não é só para quem não consegue se manter de forma nenhuma. Olha, com renda familiar igual ou superior a 1/4 do salário mínimo por cabeça. Você vai, tipo assim, esse valor de 1/4 tem que ser dividido entre as pessoas que residem na mesma casa. Então, se você tem uma renda familiar que se enquadre nesse critério que eu falei aqui com vocês, o LOAS também é um benefício que você pode estar solicitando. Por isso que tem pessoas que a família, vamos supor, o marido recebe uma renda assim, e aí a esposa consegue solicitar o LOAS, porque se encaixa nesse requisito. Alguma dúvida? Gente, ela falou assim que ela vai fazer 75 anos e não recebe renda, né? E aí, quando ela completar, então, aí você precisa, né? Você contata um advogado e ele faz a solicitação do LOAS, gente, pelo INSS. É bom você contratar um profissional. Isso que eu ia falar. É bom contratar para ele te auxiliar. Bem pontuado, mas não é necessidade, tá? Olha, gente, aqui no CRAS elas fazem esse atendimento e a atenção que ela presta para você nem precisa realmente de advogado, tá? Isso, gente, bem pontuado, tá? Se você possui uma rede de apoio que pode fazer esses pedidos para vocês, é melhor, porque o advogado realmente vai cobrar pelo serviço que ele está prestando, entende? Outro benefício que vocês possuem, tramitação de processos na justiça. Vocês possuem prioridade na tramitação de processos em que vocês sejam partes interessadas. O que acontece? Quando nós, advogados, vamos peticionar alguma ação, lá você já coloca atendimento prioritário, entende? E aí, a partir daí, o seu processo ele já vai começar a tramitar de forma prioritária. Uma dúvida. Eu já tenho um processo, mas na época eu ainda não fazia jus a esse atendimento. E eu completei a idade para fazer depois que o meu processo já estava tramitando. Então, você ainda assim pode solicitar prioridade no atendimento do seu processo. É só você peticionar, o seu advogado vai peticionar, solicitando esse atendimento de forma prioritária, tá? Pode. E só uma outra coisa, gente. Essa questão do atendimento prioritário, quem deve solicitar é o idoso, a pessoa beneficiária. Por quê? Vamos supor que você esteja num processo que alguém esteja te cobrando. Não digamos assim, não é benéfico para você que esse processo tramite de forma mais rápida. Você quer que ele role, porque alguém está te cobrando, entende? Então não é do seu interesse. Por isso que o idoso, a pessoa que é a que vai receber esse benefício, que deve estar fazendo esse pedido, tá? De atendimento de forma prioritária por meio do advogado dela. Tá?
Alguma dúvida, galera? Vocês estão tão quietinhos. Eu estou ficando preocupada. Ótimo. Outra coisa. Vamos ver se eu tenho alguma anotação que eu esqueci. Como eu já falei para vocês, há dois tipos de prioridade, tá? Pessoas acima de 60 anos, pessoas acima de 80 anos. Os acima de 80 anos, eles possuem prioridade em relação aos que possuem acima de 60 anos, tá bom? Mas outro benefício, atendimento especializado. O que você quer dizer, Kelly, com atendimento especializado? Primeiro, em caso de internação médica, se você não possui meios de se locomover, você pode receber esse atendimento na sua casa. Atendimento a domicílio, tá? É vedado exigir de uma pessoa idosa que não possui condição de, por exemplo, comparecer a órgão público, que ela compareça. Se o órgão público precisar de alguma coisa relacionada à pessoa idosa, ele pode fazer o quê? Contatar essa pessoa idosa. Contatar essa pessoa, tá? Se a pessoa precisa de um atendimento e ela não pode comparecer, ela pode instituir alguém como procurador dela e essa pessoa comparece por ela, tá? No órgão público. Então, se vocês têm alguma dificuldade de se locomover e tal, vocês podem receber atendimento a domicílio sem problema nenhum. Outra coisa, hospital. Eu já me deparei muito com isso. A minha mãe, né, muitas vezes ficou internada e eles falavam assim, olha, você não tem direito a receber acompanhante. Na verdade, tanto internação quanto consulta, a pessoa tem direito sim a receber acompanhante e o hospital deve fornecer meios para que esse acompanhante permaneça ali com ele, tá? Então você exige, se chegar no hospital, isso também acontece muito com grávidas, né? Grávidas que às vezes vão lá e eles falam que não pode, isso aí é um tipo de violência obstétrica. Então se você chegar no hospital e eles não quiserem, você bate o pé, gente, pra gente ver o nosso direito, se concretizar, a gente precisa bater o pé. A gente precisa exigir, porque muitas pessoas vão negligenciar, vão fazer de desentendido, mas cabe a gente realmente exigir a efetivação dos nossos direitos. Atendimento especializado, vagas exclusivas, né, transporte público, estacionamentos públicos e privados. A gente sempre vê, né, aquele estacionamento para idoso, quando você chega no ônibus tem um assento separado para vocês. E o que acontece? 10% dos assentos de transportes públicos e 5% em vagas de estacionamentos públicos e privados. Mais entrada em eventos. Vocês possuem direito a desconto de até 50% dos ingressos relacionados a atividades culturais, esportivas e de lazer. Isso é bacana, né? Gente, alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Se não tiver nenhuma dúvida, eu estou caminhando para o final. Como eu disse, eu não quero demorar demais, eu quero curtir o evento com vocês, tive uma oportunidade de conhecê-los também. Gente, caso a pessoa, aí também é qualquer pessoa, tá? Não é só idoso, mas caso eu sofra algum tipo de violência, a violência, ela pode consistir, não é só a ação, não é só alguém chegar e te agredir fisicamente. A violência também pode se tratar de alguma omissão. A gente pode receber, eu vejo muito isso, sabe aonde? Na violência contra a mulher. A mulher acha que a única violência que ela pode reportar é aquela agressão física. Mas a violência também pode ser emocional, pode ser material, pode ser psicológica. Se você vier a sofrer qualquer um desses tipos de violência, alguém agride você verbalmente, alguém pega o seu cartão e usa indevidamente, enfim, qualquer tipo de violência, qualquer coisa que faça você sofrer, te cause alguma falha. O que você faz? O que você deve fazer? Desculpa, o que você deve fazer? Alguém sabe dizer? Alguém teria coragem de dizer? Você que é mais corajosa? Bom, eu acho que a gente tem que procurar tem que abrir a porta, tem que denunciar. Sim, gente, nós devemos denunciar, mas aonde quer? Então, caso isso aconteça, vocês devem se dirigir ao Ministério Público ou à delegacia. A defensoria, geralmente, o que acontece? Você já tem que ter prestado algum tipo assim, desde lá você vai ingressar com a ação para reparar algum tipo de dano. Se alguém pegou seu cartão, você vai reaver o seu cartão. Mas para aquela pessoa ser indenizada, para aquela pessoa sofrer, responder, deve ser ao Ministério Público e à delegacia, tá bom? Então existe
fazer uma dinâmica. Eu gostaria de saber se vocês topam. Eu trouxe alguns balões, eu vou distribuir os balões. Dentro de um dos balões tem um papelzinho. Quem achar esse papelzinho vai levantar a mão, vou fazer uma pergunta, a pessoa vai responder e vai ganhar um panetone. Tá bom? Eu só preciso saber quantas pessoas tem. E agora? Porque Deixa eu